E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, né, de matemática. E eu sou o professor Gregório. A gente vai continuar falando de contagem, tá bom? Só que hoje eu vou trazer pra gente, mais especificamente, problemas relacionados a arranjos, tá certo? Então a meta é apresentar, continuar falando de conceitos e problemas relacionados à contagem. E o objetivo é que a gente, no final da aula, a gente saiba utilizar arranjos para resolver problemas de contagem. E o pré-requisito é conhecimento sobre números inteiros. Então vamos lá, eu trouxe um primeiro problema aqui para gente que fala o seguinte, ó. Em uma competição aquática estudantil, 7 atletas classificaram-se para as finais do nado livre, onde haverá uma premiação para o primeiro, segundo e terceiro classificado. De quantas formas distintas pode se compor um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar, tá certo? A gente já na aula anterior, nós já vimos problemas relacionados à contagem, só que a gente resolveu pelo princípio fundamental da contagem, tá? Esse problema a gente também pode resolvê-lo pelo princípio fundamental, mas hoje eu vou tomar uma outra estratégia. A gente vai usar o conhecimento de arranjos para poder resolver esse problema. Só que a gente vai definir o que é um arranjo, né? Então vamos definir o que é um arranjo. Um arranjo simples, né? Arranjo simples de n elementos tomados P a P, onde n deve ser maior ou igual a 1 e P um número natural, é todo agrupamento ordenado. Então essa palavra aqui ela está em negrita não à toa, tá certo? É ordenado de P elementos distintos dentre os n elementos dados. É, eu quero dar um destaque aqui para a palavra ordenado, porque significa, nesse caso, que a posição em que o elemento ocupa vai interferir na nossa resposta, tá certo? Então, a ordem é fundamental nos arranjos. A gente vai ver que nem todo problema de contagem a ordem influencia, mas para os arranjos sim. A quantidade total de agrupamentos é indicado por ANP, como vocês estão vendo aqui, né? ANP, ou a gente pode escrever isso também dessa forma, tá? Um arranjo de N elementos distribuídos P a P. E ela é calculada segundo esse princípio aqui, essa fórmula, né? ANP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Só que a gente vai definir agora, para a gente poder usar um arranjo, que eu não defini antes com vocês, o que é o fatorial de um número, tá bom? Então, o fatorial de um número inteiro, n, não negativo, é indicado por n com exclamação e se lê n fatorial. E é definida pela relação que vocês estão vendo aqui, tá certo? Eu posso dizer, grosso modo, falar que o fatorial de um número inteiro não negativo é o produto dele por todos os seus antecessores. Então, por exemplo, o fatorial de 4. Então, vamos resolver aqui o fatorial de 4. Então, isso aqui, né? Igual, então, como eu disse para vocês, o fatorial de um número inteiro não negativo é o produto dele por todos os seus antecessores. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Realizando esse produto, né, nós vamos ter o valor de 24, tá? Então, o fatorial de 4 é igual a 24. Da mesma forma, o 7, tá certo? Então, aqui, fatorial de 7. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, vamos parar aqui e observar uma coisa. Olha, 7, né? 7 vezes 6 vezes 5. Observe que isso daqui é justamente 4 fatorial, tá? Então eu posso dizer também que isso daqui é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, ok? Então se a gente multiplicar aqui, não é? Isso daqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. 210 vezes 24 é igual
é igual a 5.040, tá certo? Eu vou mostrar agora aqui para vocês que a nossa calculadora científica também pode calcular o fatorial. Então a gente aperta 7, né? E aperta Shift, que é o comando secundário aqui. Então, aqui veja que ficou 7 fatorial, né? Então, igual a 5.040, tá certo? Agora vamos resolver aqui essa razão, né? Que é 9 fatorial dividido por 7 fatorial. O que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Aqui eu dou uma dica que é a seguinte. Vamos pegar e vamos desenvolver o 9 fatorial, tá? 9 vezes 8 vezes 7. Eu poderia continuar, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Mas observe que aqui embaixo eu tenho um 7 fatorial. Então, se eu parar aqui com 7 fatorial, esse produto, não é? Eu posso usar o método cancelamento aqui, ó. Então, eu posso cancelar o 7 fatorial com o 7 fatorial aqui embaixo. E aí nós teremos, né? Somente 9 vezes 8, que é igual a 72. Tá certo? Então, isso aqui é a nossa definição de fatorial. Mas vamos continuar a nossa aula, porque a gente vai tá falando de arranjo. Então, voltando para o nosso primeiro problema, né, que fala o seguinte: uma competição aquática estudantil de 7 atletas classificaram-se para as finais de nado livre e haverá uma competição uma premiação entre primeiro, segundo e terceiro classificado. De quantas formas distintas a gente pode compor o pódio? Então, eu vou usar aqui para resolver esse problema, pessoal, arranjo. Então, do nosso problema, o N vale 7 e o P vale 3. Vamos lembrar aqui a fórmula do arranjo simples, né? Então, um arranjo simples é o seguinte. Então, se eu tenho, né, N elementos e quero formar agrupamentos de P em P, então a relação que a gente tem é essa: N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, né? No nosso problema, então, a gente tem 7 e 3, 7 para N e 3 para P. Então, aqui a gente vai fazer 7 fatorial dividido por quem? Por 7 menos 3 fatorial, ou seja, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. 7 fatorial dividido por 4 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu não preciso desenvolver todo porque embaixo eu vou ter um 4 fatorial, tá? Esse camarada cancela, eu posso cancelar com esse 4 fatorial. Então a gente tem aqui 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210. Então nós podemos formar, né? Então nós podemos formar um pódio de 210 maneiras com os 3 atletas, com as 3 premiações para os 3 atletas, tá certo? 210 é o resultado. Agora vamos para um segundo exemplo, tá bom? Que já muda um pouco aqui, mas a ideia é a mesma. Uma empresa de logística deseja montar uma equipe de executivos para ocupar os cargos de presidente, diretor financeiro e diretor operacional. Para compor tais cargos, foram selecionados 6 executivos. De quantas formas podemos preencher esses cargos com os executivos selecionados? Então, olhando os dados do problema, nós temos 6 executivos e são oferecidos 3 cargos, né, para compor essa mesa diretora, certo? Então, a gente vai usar os arranjos, né? Então, um arranjo, a ideia é um arranjo de 6 por 4, tá certo? Então, como é que vai ficar isso, né? Então, pela fórmula do arranjo, nós temos a seguinte situação. Será 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial, tá certo? Então, isso aqui é 6 fatorial dividido por
2 fatorial. Então a gente tem 6 vezes 4, ou melhor, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido 2 fatorial, né? Lógico, dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial de cima com o de baixo eu posso cancelar e isso daqui vai ser igual a 360, tá certo, gente? Então com os 6 executivos, há 360 maneiras de se compor o quadro de diretores com as 3 vagas, tá certo? Então, gente, essa foi uma aula de contagem, onde nós falamos de arranjos, tá certo? Arranjos simples. E na próxima aula vamos continuar a nossa viagem pela contagem em conjuntos, tá certo? Um abraço para vocês e até mais.